A minha relação com o Capitão Marvel, com o Shazam, ela é uma relação muito indireta. É uma relação de carinho, mas indireta. A minha relação com a família Marvel, ela é relativamente tardia. Vou falar rapidamente um pouquinho da Mary Marvel. Minhas memórias afetivas, sentimentais do Capitão Marvel, Shazam. E minha conexão com o mortal mais poderoso da Terra teve início ainda na infância. Eu decidi falar aqui um pouco das minhas primeiras lembranças com o personagem. E o meu contato, né, o meu primeiro contato com o personagem foi na série de televisão. Eu acho que era Capitão Marvel em cores. Você está na Pedra da Eternidade. Estou na Pedra da Eternidade. Gente querida, espero que tudo esteja bem com vocês. Há 4 anos nós pronunciamos a palavra mágica pela primeira vez por aqui. Exatamente na data em que este vídeo está sendo publicado, 27 de agosto, eu postei o primeiro vídeo aqui no canal. Eu havia criado o canal cerca de 1 ano antes, no dia 26 de junho de 2021, mas até eu organizar direito o projeto, pensar direito o que eu queria, né? Até desenvolver a unidade visual e o tom que eu queria dar ao roteiro, né? Levou mais ou menos 1 ano até o início da publicação dos vídeos do canal, né? E foi esse vídeo aqui que vocês estão vendo, né? Que é o primeiro vídeo aqui do canal, um vídeo de apresentação do que a gente poderia esperar nesse canal. Quando o canal Pedra da Eternidade nasceu, a prioridade nunca foi listar curiosidades ou contar enredos, nem ficar fazendo reviews de histórias, embora todos esses elementos façam parte de um canal que se pretende ser o maior acervo audiovisual sobre o universo ficcional de Shazam. Eu sou fascinado pela mitologia do universo ficcional de Shazam e pela forma como a Fawcett e seus artistas construíram estruturar toda essa narrativa e a fizeram enraizar-se no imaginário de cada criança e cada adolescente da época. O canal surgiu para construir um refúgio de memória afetiva, para ser um espaço de resgate histórico rigoroso, com aporte acadêmico e científico dedicado a preservar a magia da Era de Ouro dos quadrinhos, né? Em especial, o legado imortal da Fawcett Publications, né? E também dedicado a acompanhar cada passo da evolução desse universo ficcional até as páginas atuais da DC Comics, ou seja, ser um acervo completo mesmo. A história do Capitão Marvel e da família Marvel é feita de um senso de maravilha e de maravilhamento e daquela centelha de heroísmo que atravessa gerações. Mas um acervo histórico, crítico e contextual só faz sentido se tocar a vida das pessoas de verdade. Por isso, para celebrar esses 4 anos de jornada, quem assume a palavra mágica hoje não sou eu. Hoje, a Pedra da Eternidade abre espaço para vozes diversas. Fãs, pessoas pesquisadoras e amantes da cultura pop, membros aqui do canal, que vieram responder ou refletir sobre as seguintes perguntas. O que o Capitão Marvel e a família Marvel representam na minha vida? Quais memórias afetivas eu tenho em relação ao Capitão Marvel? Quais histórias foram marcantes? Enfim, o que o universo de Shazam significa para mim? E nessa direção, também peço para que vocês deixem seus depoimentos aqui nos comentários, tá certo? Então, sem mais delongas, acomodem-se, preparem o seu Shazam, a sua palavra mágica, e venham comemorar com a gente esse legado de 4 anos. A minha relação com o Capitão Marvel, com o Shazam, ela é uma relação muito indireta. É uma relação de carinho, mas indireta. É que quem era muito fã do Shazam, quando eu era criança, era minha mãe, não eu. Eu lembro de eu ser criança, de eu querer conhecer mais sobre os super-heróis, eu gostava muito do Batman, até hoje gosto, e minha mãe falava, tem também o Shazam. E ela brincava, Shazam e tal, e ela cresceu sob a influência da série dos anos 70, que inclusive chegou a passar, acho que na Globo e tal. Eu cheguei a ver quando era criança, eu tenho umas lembranças muito perdidas de um episódio ou outro. Eu gostava, eu lembro que eu desenhei
o Shazam, eu tive assim, um envolvimento, mas nunca foi muito grande e passou. No tanto que eu li também poucas histórias. É um personagem que eu sei da sua importância histórica, até na condição de pesquisador de quadrinhos, mas na verdade eu sempre li muito pouco. Inclusive eu tinha muita vontade de ler as suas histórias clássicas, principalmente as suas grandes sagas de vilões. Ele foi um pioneiro nesse aspecto de criar histórias continuadas, numa época em que as histórias geralmente eram episódicas, né? E o quadrinho do Capitão Marvel tendia a criar histórias mais longas, e que a DC Comics não quer republicar, até porque tem muito conteúdo racista e tal, que eu acho uma bobagem, porque é um documento histórico. Mas enfim, ainda voltando para essa relação indireta, eu também tenho aqui comigo esse DVD, que eu nem sei a procedência direito, da série dos anos 40, que eu também até hoje não vi, e que é uma capa muito feia, né? Porque a imagem é do Alex Ross, atrás é do jogo do Injustice. Então, assim, o que você tem aqui são as versões mais aleatórias da série mesmo. Acho que a única foto real é essa aqui. Então, essa é a minha história, meu vínculo com o Capitão Marvel. Gente querida, quem aqui não sente um calorzinho no coração assim que escuta este prelúdio no canal Pedra da Eternidade, hoje numa merecida celebração? Meu nome é Pedro Toledo, sou aqui um dos seguidores fiéis desse canal, honrado pelo convite, e a minha relação com a família Marvel, ela é relativamente tardia, mas não deixa de ser muito impactante na minha vida. Eu me lembro, em 1997, e quando eu tive contato com aquela revista do Capitão Marvel e a sua origem, de Jerry Ordway, na banca, eu estava passando por algumas situações muito parecidas que o Billy Batson naquela revista. Eu tinha acabado de perder o meu avô, eu tinha acabado de mudar de escolas, por, digamos, desempenhos, né? Algo muito parecido que acontecia com aquele menino que estava, de alguma forma, buscando alguma superação, né? Que não deixa de ser isso a história. E fico aí saudoso, né, com esses tempos, né, difíceis, porém repletos de felicidades. E quero agradecer mais uma vez o convite. E vamos lá, pessoal, estamos em celebração. Um beijo a todos. Oi, tudo bem? Eu sou a Natânia Nogueira, eu sou pesquisadora de quadrinhos. Estou aqui para comemorar os 4 anos da Pedra da Eternidade, junto com o Yuri Reblin, pessoa que admiro muito, né? E vou falar rapidamente um pouquinho da Mary Marvel, tá? Falando como pesquisadora que trabalhou quadrinhos na década de 40, mulheres nos quadrinhos da década de 40, eu vejo a Mary Marvel como uma personagem única, em alguns sentidos. Ela nasce num contexto em que a gente tem, assim, um boom de super-heroínas, né? As mulheres passam a protagonizar várias histórias de superaventura, de aventura também, né? Já tinha algumas, mas agora é a hora das mulheres superpoderosas, né? A gente tem Mulher Maravilha, tantas outras aí, né? Que vão lutar principalmente na guerra contra os nazistas. E a Mary Marvel, eu vejo uma particularidade nela, que assim, é única, até onde eu sei até então, né? Ela é uma parente, ela é irmã do Capitão Marvel, ela tem um laço de sangue, um laço familiar com ele. Então, aquele rapaz lá, né, pobre, órfão, ele encontrou agora uma família, né, uma família mesmo. E essa ideia da família dentro da superaventura, que vai ser muito bem explorada mais tarde pelo Stan Lee com o Quarteto Fantástico, eu acho que ela encontra a gênese dela no Capitão Marvel, né, no Shazam. Eu acho que começa aí, e o elemento principal disso é a Mary, né? A Mary, que não é uma ajudante, ela é irmã gêmea que compartilha os poderes do irmão. Então ela não é aquela pessoa que vai ser dependente de outros homens, em tese, a princípio, né? Em tese, a princípio, ela não seria assim, né? Ela não é uma ajudante, ela não tá ali para ser uma figurante, ela tá ali
para dividir o palco. Então, eu vejo, pelo menos do meu ponto de vista, dentro dos quadrinhos que eu já analisei do período, eu vejo esse diferencial nela, né? Ela é família. Uma família que tem poder, uma família que está ali para acrescentar, uma família que está ali para ajudar, não só para ser uma mera figurante. Minhas memórias afetivas, sentimentais do Capitão Marvel, Shazam, são muitas. O primeiro quadrinho, gibi, como a gente falava naquele tempo, ou revistinha, que eu li na vida foi exatamente do Capitão Marvel, que hoje, né, é chamado de Shazam. Eu era menino, já alfabetizado. Aí uma tia, irmã mais nova da minha mãe, e ela não é tão mais velha que eu assim, quase que podia ser uma irmã mais velha. Ela que me ensinou a ler, ou melhor, a ler não, ensinou a gostar do Capitão Marvel. E na minha infância eu li e ficava encantado, a imaginação infantil, eu literalmente voava na imaginação, vendo por exemplo, o Tio Malhado, né? Um tigre que fala, eu achava aquilo simplesmente fascinante. E uma revista, um arco em especial do Shazam, que eu particularmente gosto muito, é o Primeiro Trovão, no qual aparecem, né, os dois personagens mais poderosos do panteão da DC, que é exatamente o Shazam e o Superman. E uma história muito bem escrita, com início, meio e fim, um enredo muito bem bolado, no qual a gente vê a essência do personagem, né? Uma criança, um menino que, pela via da magia, adquire superpoderes, né? Um corpo de adulto e habilidades que ninguém tem, mas ele continua no coração com a ingenuidade, a pureza de uma criança. Como não gostar de um personagem assim? Parabéns, Yuri, pelo Pedra da Eternidade, e que o canal continue fazendo sucesso. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá de participar do seu programa, do seu canal, melhor dizendo. Em 1996, Mark Waid e Alex Ross criaram Reino da Manhã, uma obra que sempre me fez encarar o Capitão Marvel de uma forma profundamente diferente. Nesse futuro distópico, onde heróis se tornaram violentos e perderam o rumo, o Capitão Marvel não é apenas um coadjuvante, ele é a chave para todo o conflito. O que mais me fascina é a tragédia de sua jornada. Billy Batson, um garoto que um dia incorporou a pureza e a inocência do heroísmo, cresce em um mundo que o rejeita. Atormentado, ele se esconde dentro de si mesmo, tornando-se um servo relutante de Lex Luthor, o que o submete a uma lavagem cerebral. Ver esse símbolo de esperança ser transformado em uma arma de destruição é de partir o coração. O clímax da história, o embate entre Superman e o Capitão Marvel controlado, é o que realmente define a obra para mim. Eles são iguais em poder, mas o que está em jogo é a alma de Billy. No momento final, quando ele se liberta do controle de Luthor, não é apenas uma batalha vencida, é a redenção de um herói que, apesar de tudo, escolheu a vida e a esperança. Para mim, o Capitão Marvel em Reino do Amanhã é um lembrete poderoso de que o verdadeiro heroísmo não está apenas no poder, mas na capacidade de resistir à escuridão e encontrar o caminho de volta para a luz. Ele é a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a inocência e a esperança podem ser recuperadas. Olá, sou Rafael Tavares, aqui de Fortaleza, Ceará, e minha conexão com o mortal mais poderoso da Terra teve início ainda na infância, quando retornava da escola para assistir o seriado, né, que passava, produzido nos anos 1970, mas reprisado, para minha sorte, né, pelo canal SBT, na segunda metade dos anos 1980. Então eu lembro o entusiasmo, aquela sensação de correr, né, voltando da escola, para poder me deparar com aquele personagem que eu adorava os elementos daquele seriado, e só depois fui conhecer, né, a verdadeira história dele, digamos assim, com relação aos quadrinhos,
e mais para frente ainda conhecer a importância desse personagem, o seu valor histórico, né? Tanto no contexto criativo quanto de bastidores. Então, tem um carinho enorme pelo Capitão Marvel, ou seja, conhecia ele pelo seriado, que não trazia exatamente, não tinha recursos para trazer a riqueza do universo, da mitologia que esse personagem ofertava, mas eu, com o tempo, fui tomando conhecimento por meio dos quadrinhos e me maravilhando cada vez mais. Seja com o Dr. Silvana, que não tinha no seriado, mas tomei conhecimento, por incrível que pareça, numa matéria da revista super interessante, fiquei impactado quando vi a figurinha do Dr. Silvana, né, na revista super interessante, depois a família Marvel, e Tio Marvel, o Senhor Malhado e tudo mais, que veio, né, nesse contexto rico da Era de Ouro, né, que a Fawcett muito bem soube aproveitar, e também a questão dos bastidores, né, que o Capitão, se por um lado logrou êxito incrível e que deve ser enaltecido até hoje, também sofreu duras penas. É um personagem muito injustiçado em muitos aspectos, mas para quem entende, para quem vê as qualidades desse personagem, seja de otimismo, seja de pureza, seja de contexto rico que ele tem, você dificilmente consegue se desapegar da ideia de que ele merece ter seu lugar ao sol, né? E apesar dos poderes dele não serem oriundos, né, da nossa estrela maior do nosso sistema solar, mas no caso é um personagem incrível que merece um canal à altura como a Pedra da Eternidade, que é um santuário para mim, é um porto seguro. Eu sinto aquela alegria que eu sentia quando voltava da escola para assistir o Capitão Marvel, o seriado. Cada vídeo que o Yuri coloca, respondendo, tirando dúvidas, trazendo curiosidades e ampliando e nos confirmando a certeza do valor dessa incrível criação dos anos 1940, que ainda tem muito, mas tem muito para oferecer, ainda mais nesse mundo em que vivemos. Afinal, né, é dele que vem, né, oriundo desse personagem, que vem aquela palavra incrível, mágica, que tantos outros já tentaram se apropriar, né, mas diz respeito àquele raio incrível e que nos fortalece por meio daquela palavra incrível, Shazam! E aí, pessoal, aqui é o Carlos Vasquez do canal Mansão Wayne, do podcast Mansão Wayne. E tô aqui, primeiro de tudo, dar parabéns ao canal Pedra da Eternidade pelos 4 anos do primeiro vídeo. E a convite do Yuri, tô aqui para falar sobre alguma coisa do Shazam na minha vida, né? O Capitão Marvel na minha vida, porque a gente que é velho sempre vai chamar ele de Capitão Marvel. E eu decidi falar aqui um pouco das minhas primeiras lembranças com o personagem. Eu sou de uma geração que o Capitão Marvel estava bem sumido da mídia, não passava série de TV, demorou algum tempo para ele começar a aparecer em desenho animado de novo e tudo. Então o meu primeiro contato foi bem indireto, assim, nas histórias da Turma da Mônica, aparecia vira e mexe alguém gritando Shazam, e eu não sabia o que era isso. Eu só sabia que quando alguém gritava Shazam, caía um raio e o Cascão assustava e saía correndo. E eu ficava, cara, o que é esse negócio de Shazam, sabe? Ficava meio... Deve ter aparecido o Capitão Marvel com raio desenhado e tudo. Eu tinha também um bonequinho, agora que eu tô lembrando daqueles bonequinhos de plástico, deve ter guardado por aí. Um bonequinho de plástico do Capitão Marvel, que eu não sabia o que era, e eu e meu irmão a gente chamava de Super Raio. A gente não sabia o que era, chamava de Super Raio. Depois que eu comecei a ler quadrinhos da DC, principalmente por causa do Batman, né? Depois eu fui expandindo pro resto, eu conheci o Capitão Marvel de verdade, principalmente pela revista Shazam, que tinha nos anos 90, né? Que tinha histórias dele e da Mulher Maravilha e mais algumas coisas. E fiquei fascinado. Aí daí pra frente, cara, depois vi ele no Reino do Amanhã e mais um monte de história marcante. Fiquei apaixonado pelo Capitão Marvel e eu acho incrível existir esse canal totalmente dedicado ao personagem. Parabéns novamente ao canal Pedra da Eternidade. Valeu pelo convite. Meu nome é Bruno Andreotti, dos Quadrinheiros, e estou aqui a convite do professor Yuri, né, para o canal Pedra da Eternidade. É sempre um prazer
aqui ter esse contato com o professor Yuri, e ele me pediu então para contar algo sobre, né, a minha relação com o Shazam, né, que é assim que eu conheci, né, na verdade o Capitão Marvel, né, o pessoal hoje chama de Shazam, mas eu conheci como Capitão Marvel, e o meu contato, né, o meu primeiro contato com o personagem foi na série de televisão dos anos 70, né, que eu gostava muito, né, de assistir quando eu era criança, né, tinha uma coisa bem interessante. Claro, ele está totalmente desvirtuado ali do que a gente conhece nos quadrinhos, mas foi o meu primeiro contato com o personagem, então essa versão que eu, né, que eu me conecto. E tem, assim, um caso engraçado, né, que eu tenho para compartilhar aqui com vocês, que era quando eu era criança, né, eu via, né, ele falava Shazam, caía um raio e ele virava um super-herói. Então, na minha cabeça de criança, eu achava que se eu levasse um raio, eu ia ganhar superpoderes. Então, eu lembro que uma vez estava uma chuva muito forte, devia ter no máximo uns 6 anos, estava uma chuva muito forte, e aí eu peguei uma faca, né, que era um pedaço de metal, e eu saí na rua, no quintal, ali no meio da chuva, gritando Shazam e erguendo a faca, porque eu, né, isso, eu queria atrair um raio e eu queria ganhar superpoderes. Eu lembro, né, vagamente, assim, da minha mãe correndo atrás de mim no quintal, eu, né, tentando despistar ela para fazer o meu plano funcionar, né? Então é isso, esse é o meu caso que eu tenho para contar aqui da minha relação com o Capitão Marvel ou com o Shazam mais recentemente. É isso, obrigado, Yuri, é sempre um prazer estar aqui com você. Um abraço. Olá, gente, meu nome é Gelson Eschenfelder, conhecido nas redes sociais como Filósofos Quadrinhos, e eu sempre falo que desde os meus 4 anos, quando mais ou menos aprendi a ler, não parei de ler quadrinhos, mas teve um quadrinho que, de certa forma, me chamou muita atenção. Foi um Capitão Marvel, hoje Shazam, se eu não me engano, publicado ali nos anos 70, que era uma coleção antiga de um meu primo, se eu não me engano, da editora Ebal. Eu acho que era Capitão Marvel em cores, que eu acho que antes vinha em papel jornal. O quadrinho ainda era papel jornal, mas antes era preto e branco e agora começava a vir colorido. Me lembro que era bem antigo, já na minha época, nos anos 80. Hoje está bem antigo ainda, eu tenho, acredito eu, na minha coleção. E aquilo me chamou muita atenção de o quanto uma criança pode se tornar super poderosa. E aquilo para mim foi fantástico, né? Eu, uma criança, né, pensando nessa possibilidade de ter grandes habilidades, né? Acho que a partir disso me chamou muita atenção depois, né, de poder ler outros personagens, mais ou menos da minha fase, como adolescência, e conseguir me representar, né? Eu acho que o Jovem Batson foi mais ou menos isso, né? Ele começou com essa questão de representação, que conseguia me ver. E era bacana, a gente sempre tem essa questão, né, de poder ter superpoderes quando é criança, mas ver um personagem infantil que se torna, né, um super-herói, aquilo foi muito bacana, uma experiência muito legal. E ainda hoje, claro, eu leio ainda Shazam ou, né, Capitão Marvel. Opa, espera aí. A gente não podia terminar esse vídeo sem o encerramento clássico que a gente estabeleceu, meio que quase um ritual desde o primeiro vídeo. Então, eu quero agradecer a vocês por fazerem parte da história do canal, por estarem inscritos e inscritas ou por estarem se inscrevendo neste exato momento, por terem deixado o seu like ou estarem deixando o seu like, e em especial também quero agradecer aos membros do canal por apostarem de maneira mais concreta nesse projeto. A todos e todas vocês, que os deuses e as deusas que formam o panteão da Pedra da Eternidade concedam suas habilidades para que a nossa vida seja sempre mais divertida, mais leve, a despeito das dificuldades. Para tanto, basta a gente invocar a presença desses deuses e dessas deusas, basta a gente dizer Shazam.